Deus seja louvado. Amém. Glória a Deus. Vamos ler a palavra de Deus que está escrito no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 13. O assunto dessa palavra é: Barnabé e Saulo são enviados pela igreja de Antioquia e pregam em Chipre, Elimas o encantador. Então ali tinha esse Elimas que era um encantador. Vamos ler. E na igreja que estava em Antioquia havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, e Lúcio Cirineu, e Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: Apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e pondo sobre eles as mãos, os despediram. E assim estes, enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. E chegados a Salamina, anunciava a palavra de Deus nas sinagogas dos judeus. E tinham também a João como cooperador. Então era Paulo, Barnabé e João desceram para esta missão. E havendo atravessado a ilha até Pafos, acharam um certo judeu mágico, falso profeta, chamado Bar-Jesus, o qual estava com o procônsul Sérgio Paulo, varão prudente. Este, chamando a si Barnabé e Saulo, procurava muito ouvir a palavra de Deus. Mas resistia-lhes Elimas, o encantador, que assim se interpreta o seu nome, procurando apartar da fé o procônsul. Todavia, Saulo, que também se chama Paulo, cheio do Espírito Santo, e fixando os olhos nele, disse: Ó filho do diabo, cheio de todo engano e de toda malícia, inimigo de toda a justiça, não cessarás de perturbar os retos caminhos do Senhor? Eis aí, pois, agora contra ti a mão do Senhor, e ficarás cego sem ver o sol por algum tempo. E no mesmo instante a escuridão e as trevas caíram sobre ele, e andando à roda buscava a quem o guiasse pela mão. Então o procônsul, vendo o que havia acontecido, creu, maravilhado da doutrina do Senhor. Então Paulo e Barnabé foram enviados para descer a anunciar o evangelho nessa missão. Pegaram os navios, e desceram. Passaram pela ilha e chegaram até esse lugar. Chegaram a Salamina. E ali anunciava a palavra de Deus nas sinagogas dos judeus. E tinha também João como cooperador. Então eles estavam ali, eles tinham João com eles ajudando. Sim, João, o evangelista. Glória a Deus, do evangelho de João. E havendo atravessado a ilha até Pafos, acharam um certo judeu mágico, falso profeta, chamado Bar-Jesus. E esse falso judeu, esse mágico, esse judeu mágico, falso profeta, ele fazia sinais, Fazia mágica diante do procônsul e tinha o procônsul acreditando nele e dando toda a atenção a ele. Mas quando soube que na ilha que tinha chegado ali Paulo e Barnabé, mandou chamar para interrogar eles, para ouvir a palavra de Deus, porque ele tinha muito desejo de ouvir as coisas de Deus. E Deus também diz para você: gere no seu coração, crie esta vontade de ouvir a palavra de Deus, de servir a Deus, de buscar aquilo que é do céu, daquilo que permanece para sempre. Mas esse Elimas, o encantador, resistia
resistia, queria tirar do coração dele este desejo de ouvir as coisas de Deus, da palavra, de Jesus Cristo, e procurava afastar da fé esse procônsul, com magias, com falsos sinais diabólicos, né? Mas Paulo o repreendeu. Paulo fixou os olhos nele e, cheio do Espírito Santo, Paulo, cheio do Espírito Santo, disse: ó filho do diabo, até quando não cessarás de perturbar os retos caminhos do Senhor? E disse: porquanto tu fazes isto, ficarás cego por um certo tempo, até que aprendas a respeitar aquilo que é de Deus. Então ele disse: todavia Paulo, que também se chama Saulo, que também se chama Paulo, cheio do Espírito Santo, fixou os olhos nele, nesse Elimas, o encantador, e disse: ó filho do diabo, cheio de todo engano e de toda malícia, inimigo de toda justiça, não cessarás de perturbar os retos caminhos do Senhor? Eis aí, pois, agora contra ti a mão do Senhor, e ficarás cego sem ver o sol por algum tempo. E no mesmo instante a escuridão e as trevas caíram sobre ele, e andando em volta, buscava quem o guiasse pela mão. Então o procônsul, vendo o que havia acontecido, creu maravilhado da doutrina do Senhor. Então busque servir a Deus. Aparecerá também para você pessoas querendo desestimular você quanto à fé, quanto à doutrina da palavra de Deus, querendo tirar isso do seu coração. Mas se esforce, você busque com todo o seu desejo do íntimo do seu coração, buscar as coisas de Deus, que o Senhor também mandará uma repreensão para esses que buscam te desestimular na fé, no caminho, na busca da salvação. Porque você buscando a palavra de Deus, compreender ela, você está buscando a sua própria salvação. Porque aqui neste livro tem os preceitos de Deus de como devemos andar no caminho do Senhor. Ele nos ensina todas as coisas, mas não faltará as pessoas para tentar te desestimular, tentar te desencorajar, para que você não obedeça a palavra de Deus. Porque muitos querem que você caminhe como eles estão caminhando, de qualquer maneira, de qualquer forma, e que você não deixe esta vã maneira de viver. As pessoas se fortalecem tendo mais gente andando como elas, sem a doutrina, sem a palavra de Deus. Elas se conformam vendo, mas fulano, elas não dizem isso, mas no seu subconsciente elas comparam, fulano, beltrano, uma porção de gente está como eu mesmo, está como a mim mesmo, andando de qualquer maneira e confiando nas instituições que nada te ensinam, que não diz para você a doutrina, onde aquele que anuncia e prega e transmite a palavra deveria estar te advertindo, porquanto aquele que prega e anuncia a palavra pelo Espírito Santo, este vê vir o mal e este te anuncia, este te adverte, este até com palavras mais duras, eles nos advertem acerca do caminho do Senhor e acerca dos perigos do poder das trevas. Que a luz do Senhor resplandeça sobre ti e clareie, ilumine a sua vista espiritual, para que você perceba qual seja a altura, qual seja a profundidade e a largura, as medidas daquilo que é o enquadramento da palavra de Deus, os ensinamentos daquilo que prospera, daquilo que nos faz ser cidadãos dos céus. Então busque. Aqui tinha esse mágico, um encantador,
que queria dissuadir esse procônsul quanto ao evangelho, porque Paulo e Barnabé anunciavam o Senhor Jesus Cristo, a salvação através de Cristo, vinha explicando quem é Jesus Cristo, como que Jesus veio ao mundo, foi anunciado o seu nascimento, o Senhor cresceu, o Senhor foi batizado por João Batista no Rio Jordão, o Senhor Jesus foi batizado. Então nenhum homem poderá dizer que eu sou bom, eu não preciso ser batizado, porque Jesus Cristo, sendo puro, santo, verdadeiro, sem nenhuma mancha, sem nenhum pecado, foi batizado por João Batista, foi até João Batista e foi batizado, que era o batismo da remissão dos pecados, para perdão dos pecados. Mas João resistiu a ele, falou, Senhor, eu é que preciso ser batizado por ti, e vem ti a mim. Mas o Senhor Jesus respondeu para João, deixa por agora, João, para que cumpramos toda a justiça, para que se cumpra toda a justiça. Glória a Deus, para que ninguém diga que não precisa passar pelo batismo. E João disse, antes um pouquinho, que ele batizava com água para perdão dos pecados, mas viria após ele aquele que batizaria com o Espírito Santo. E o Senhor Jesus, após ser batizado, veio que uma pomba, o Espírito Santo numa forma corpórea de uma pomba, e sentou e pousou sobre ele, uma pombinha branca. E ouve-se uma voz do céu que lhe disse, Deus disse, esse é o meu filho amado, em quem me comprazo, em quem tenho prazer. Glória a Deus, aleluia. E o Senhor deu esse testemunho do seu filho após ele ser batizado, e o Espírito Santo se manifestou ali. Então, após esse batismo, nós também que fomos batizados, somos perdoados pela lavagem, pela regeneração, pela limpeza, pelo sepultamento do homem pecador nas águas e pela ressurreição de uma nova criatura. E também somos batizados pelo Espírito Santo. Então você que foi batizado, que foi batizada, você foi batizado também, não só pela água, para o perdão dos pecados, mas também foi batizado pelo Espírito Santo. Glória ao nome santo do Senhor. Batizado com o Espírito Santo não são somente aqueles que falam com dons de língua, porque falar línguas é um dom, mas ser batizado pelo Espírito Santo, todos que passaram pelas águas do santo batismo, esses foram batizados também pelo Espírito Santo. Quanto a receber o dom, é como receber o dom da evangelização, o dom de curar, o dom de falar línguas, são dons, o dom de profecia. Isso são dons que o crente recebe. Peça, busque a Deus os dons, busque sempre os dons, não se conforme. Ore a Deus e peça, Senhor, dá-me um dom, faça-me saber, Senhor, qual dom, Senhor, o Senhor vai me dar, porque as dispensas do Senhor estão cheias. Anuncie o Evangelho de Deus, anuncie a palavra de Deus em todo o tempo aos seus amigos de trabalho, ou aquele que mora longe, manda uma mensagem e vai falando de Cristo, como se Cristo estivesse bem presente de você. E falar das coisas de Deus como que na presença de Deus, porque na verdade o Senhor está em espírito presente junto àqueles que manifestam o seu nome e estão falando das suas coisas, estão em comunhão com a sua mente ligado nos céus. O Senhor está presente e o Senhor te responde, o Senhor te ajuda e o Senhor te fortalece. Então busque servir a Deus conforme a guia da palavra de Deus. Agradecemos a Deus por essa palavra e que Deus abençoe a tua vida, a tua casa, a tua família.
Deus seja louvado. Amém. Glória a Deus.